Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21/5, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 21, nós vamos ver o 7º discurso de Jó. Isso em resposta à fala de Zofar, né? E como eu falei ontem, eu estou usando a Bíblia Anote. Já falei muito dela aqui, já fiz muito devocional com ela, e eu estou utilizando ela para falar, né, desses capítulos de Jó. Diz assim o capítulo 21. Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Depois que eu tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Olhem para mim e ficarão pasmos, assustados, colocarão a mão sobre a boca. Quando penso no que eu estou dizendo, fico arrepiado. Todo o meu corpo estremece. Por que os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos? Vêem seus filhos crescerem, se estabelecerem e desfrutam da companhia dos seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo. E Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Deixam os filhos brincar com o cordeiro e seus pequeninos saltam e dançam, cantam com tamborins e harpa e celebram o som da flauta. Passam o dia em prosperidade e descem à sepultura em paz. No entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz. Não queremos saber de ti nem dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que deveríamos lhe obedecer? É assim que os perversos agem. De que nos adianta orar? Acredita que a prosperidade depende de si mesmo, mas eu quero distância desse modo de pensar. Então, aqui você percebe a diferença do perverso. Não é a atitude de Jó, né? Nós temos visto que mesmo Jó falando, né? E aqui você percebe que ele já está impaciente com todas aquelas coceiras, aquelas feridas, toda aquela situação difícil, né? Agora não foi só os bens, ele está sentindo aflição na própria pele. Ele já proferiu ontem, né? Nós vimos no devocional de ontem que ele fala: eu estou pele e osso, e a pele totalmente atacada. Então, uma pessoa nesse estado, ela não tem mais paciência, ela tá agoniada, ela se coça, sabe? É uma aflição constante, né? Então, você percebe que aquilo que Jó está falando é decorrência dessa impaciência, desse sofrimento, mas em todo o tempo você percebe a expectativa de Jó em relação a Deus, a consideração que Jó tem em relação ao seu Deus. Tanto é que no devocional de ontem, no capítulo 19, no versículo 25, Jó fala: quanto a mim, sei que meu Redentor vive e um dia, por fim, ele se levantará, né? Então, você percebe a diferença do perverso e a diferença de Jó. Só que os amigos dele já estão num ponto de julgá-lo, né? Quase que equiparando ele ali, julgando ele como perverso. E isso traz uma irritação à vida de Jó, né? E ele continua: quantas vezes a luz do perverso se apaga? Quantas vezes sofrem desgraça? Ou seja, ele está falando: olha, eu estou sofrendo. Se você olhar para muitos perversos, mesmo eles, né, a verdade, eles se afastando de Deus ou não estando nem aí para a opinião de Deus,
né? Eles não sofrem consequências como eu tenho sofrido. Então Jó expõe isso. Quantas vezes são carregados pelo vento como palha ou levados embora pela tempestade como cisco? Vocês dizem, ao menos Deus castiga os filhos deles, mas eu digo que ele deveria castigar os pais, né? Então, que seus próprios olhos vejam sua destruição e não os seus filhos, que eles mesmo bebam da ira do Todo-Poderoso, afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece com a sua família. Mas quem pode dar a lição a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Então você percebe, né, que Jó ele tem essa consciência da soberania de Deus. Então, ele fala assim, outros morrem em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó. Ambos são comidos pelos mesmos vermes, né? Então, aqui nós podemos ver que tanto o rico quanto o pobre são enterrados no mesmo pó e comido pelos mesmos vermes, né? É algo que a minha avó dizia, quando chega a hora da morte, tanto pobre quanto rico, quanto preto, quanto branco, não tem classificação. Todos descem à sepultura e são comidos pelos mesmos vermes, né? E isso que minha avó falava, os antigos falavam, é bíblico, está aqui no livro de Jó, no capítulo 21, no versículo 26. Sei o que estão pensando, sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Onde está a casa dos perversos? Perguntem, porque além dos que viajam, e eles lhes darão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade, socorridos no dia da fúria. Ninguém critica-os abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quantos são levados à sepultura? Um guarda de honra, um vigia de seu túmulo, a terra lhes dá o doce repouso, e em grande multidão acompanha o seu funeral, e prestam homenagem enquanto o corpo é sepultado. Então, ele fala verdades aqui, né, impressionantes assim, como coisas do dia a dia que Jó revela aqui. Por exemplo, você já foi em algum cemitério ou algum velório e você viu alguém ali na beira do caixão falando mal daquela pessoa? Não, eu nunca vi, não é? Na hora da morte, na hora do sepultamento, tudo que se fala é coisas boas. Pode ser que a pessoa não era tudo aquilo. Pode ser que a pessoa não foi um bom pai, traiu a mulher, mas aquilo não é falado ali na beira do seu caixão. É trazido, né, elogios, é trazido conforto naquele momento ali. E Jó revela isso aqui no capítulo 21. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. E aí, nós vamos ver a terceira resposta de Elifaz, agora a essa fala de Jó. Preste bem atenção. Então, Elifaz, o Temá, respondeu, pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa de seu temor que ele acusa e traz juízo contra você? Não, é por causa da sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Olha o que Elifaz está falando para Jó.
Por certo, você emprestou dinheiro ao seu amigo e exigiu roupa dele como garantia, porque a lei dizia que se você emprestasse, você não deveria, né, levar a pessoa à penúria. E se ela tivesse uma capa, você deveria devolver, porque era a única coisa que ela tinha para passar a noite, né? Então ele faz, quem no caso fazia esse tipo de atitude era um perverso. E ele fala para Jó, com certeza tu tem culpa no cartório. Com certeza, Jó, você fez algo de perverso para estar merecendo este castigo. Olha, ele fala, exigiu a roupa dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. E nós vimos aqui, lá no capítulo 1, né, quem era Jó? Ele era justo, era um homem que cuidava, né, dos necessitados, dos órfãos. E aí nós vamos ver que olha o que ele faz, continua falando, olha, você pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela? Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com a esperança de um órfão? Por isso está cercado de armadilhas e estremece em temores repentinos. Por isso está às trevas e não consegue ver as ondas da água que o cobrem. Deus é grande, mais alto que o céu, mais alto do que as estrelas, mais distante. Você, porém, responde por isso e Deus não vê o que eu faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor e ele não pode ver. Está além do alto, caminhando pelas abóbadas do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos. Eles foram levados em tenra idade, os alicerces da sua vida foram afastados pela correnteza. Pois disseram a Deus, deixa-nos em paz, o que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E no entanto, foi ele que lhe encheu o lar de coisas boas. Por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição do perverso e com desprezo os inocentes zombarão dele. Dirão, vejam, os nossos inimigos foram destruídos e sua riqueza consumida pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irá bem. Essa foi uma receita carregada de julgamento feita por Elifaz, amigo de Jó. E aí nós vamos ver o 8º discurso de Jó, né? Claro, em resposta a esta mensagem de Elifaz. Então Jó falou novamente, minha queixa hoje ainda é amarga e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria ao seu tribunal. Ou seja, Jó aqui está dizendo, eu não tenho nada a perder. Eu quero falar com Deus. Eu quero perguntar, ele tem um tribunal? Eu vou até ele. Né? Então ele estava aqui em extremo sofrimento. Ele fala aqui que ele fazia um esforço para não gemer. E ele fala, exporia a Deus a minha causa e apresentaria a ele meus argumentos, ouviria sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Olha o que Jó fala, né? Jó aqui, ele tem a certeza de quem é o Deus dele, qual é a natureza de Deus. E aí ele fala, os justos podem lhe apresentar sua causa. O meu juiz me absolveria de uma vez por toda.
Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não vejo-o no norte, pois está escondido, e quando eu olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro. Pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca me desviei. Não me afastarei dos seus mandamentos. Dei mais valor à sua palavra que ao meu alimento diário. Mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Então, aqui nada mais Jó está falando da soberania de Deus, né? Ele reconhece isso em todo o tempo. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Não é de admirar que eu apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca, há trevas densas, impenetráveis por toda parte. E aí Jó vai perguntar por que os perversos não são castigados. Então, novamente, ele continua a fala que ele tinha feito anterior. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para o meu juízo? Porque os que o conhecem espera por ele em vão. Os perversos mudam os marcos da divisa. Roubam rebanhos, trazem para os seus pastos, levam jumentos pertencentes até mesmo ao órfão e exige o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para se proteger. Com o jumento selvagem na região árida, passa todo o tempo em busca de comida, até o deserto procura alimento para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhe uva das videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas nem coberta. Encharcados pela chuva das montanhas, encolhe-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva no seio dela e tomam um bebê para garantir o empréstimo. Os pobres andam nu por falta de roupa, colhem alimento para outros enquanto passam fome. Então ele vai falando da condição do pobre e da perversidade do perverso. E ele fala, os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade e os feridos clamam por socorro, mas Deus não faz caso dos seus lamentos. Então Jó estava falando, olha, não só eu sofro, eu vejo o sofrimento de muitas pessoas, Os perversos se revolvam contra a luz e não reconhecem os caminhos dela. Os assassinos se levantam bem cedo para matar pobres e necessitados. E à noite ele se torna ladrão. Os adúlteros esperam cair da noite, pois pensa, ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz, e a noite escura é a sua manhã, Então nós podemos ver que Jó fala aqui sobre o proceder de muitos quando não há luz. Olha só, Então ele está falando de algo físico, mas com o espiritual é essa verdade, Então nós podemos ver que ele fala, mas como espuma num rio desaparece. Tudo que possui é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consome a neve. Pois
a própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes terão doce sabor. Ninguém se lembrará dele, os perversos serão derrubados como árvore. Engana-se a mulher que não tem filhos para defendê-la, mas socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos, ainda que prospere, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Olha só, né? Amanhã nós vamos ver a terceira resposta agora de Bildade em relação a essas palavras de Jó. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, coloco diante de Ti a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos e queremos, sabe, papai, olhar para dentro de nós. Olhar para o espelho e não estender o dedo julgando aos nossos irmãos. Cada um dará conta a Deus de cada um dos seus atos. Que possamos todos os dias aprender a cuidar de nós, das nossas atitudes, de todos os dias sermos um pouco melhor, de todos os dias pedirmos e dependermos do Teu Espírito Santo para transformar os nossos caminhos em caminhos bons, né? Em veredas boas. Nos ensina aqui, Senhor, a termos um coração contrito e quebrantado. Ensina-nos a estender a mão ao nosso próximo. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.